O Senhor Jesus Cristo, ele é muito lindo. A grande maioria das pessoas são acostumadas desde a infância a verem imagens de escultura e pinturas retratando o Senhor Jesus Cristo, mas na verdade essas pinturas e esculturas estão faltando com respeito à pessoa excelente, suprema do Senhor Jesus Cristo. Pinturas que apresentam ele com o rosto desfigurado, com o rosto caído, morto, e tudo isso é um xingamento contra o Senhor Jesus, é uma falta de respeito, é uma blasfêmia contra o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não é essa pessoa, ele não está morto, ele não está vencido, ele não está dominado, ele não está desfigurado, ele não está angustiado, ele não está deprimido, ele não é nada dessa pessoa, mas sim, ele é vitorioso, ele está vivo, ele vive e reina para sempre. O Senhor Jesus, o apóstolo João lá no Apocalipse, ele teve uma visão do Senhor Jesus e ele viu o Senhor Jesus com outra aparência, não como uma cruz pendurado, não morto, não triste, decaído, oprimido, não. Ele viu alguém imponente, alguém que vive e reina para sempre. Ele viu o Senhor Jesus com o rosto que brilha mais do que o sol, com olhos como chamas de fogo, com uma veste brilhante e resplandecente, com os pés mais brilhantes do que um latão polido. Alguém que tinha uma coroa de ouro na sua cabeça, um cinturão de ouro nos seus peitos, e que realmente retratava o dono do universo, Deus, o Todo-Poderoso, a quem ele mesmo disse: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. Esse sim é o Jesus, o nosso Jesus Cristo, e realmente ele é muito lindo, conforme essa música diz. Eu gostaria de compartilhar nesse culto à noite uma mensagem falando sobre João 3, São João capítulo 3. Lá está escrito: havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, chefe dos judeus. Melhor dizendo, lá está escrito em João 3: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, chefe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e ele começou o diálogo dizendo: Rabi, ou seja, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém faz os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. O Senhor Jesus, ele fez de conta que não ouviu esse elogio e ele falou: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem adulto nascer segunda vez? Ele vai voltar a entrar na barriga da mãe e nascer segunda vez? Jesus ainda mais uma vez falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos não entendeu. Ele ficou assim: como pode ser isso? É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, sobre o nascimento espiritual. Observe, Nicodemos, ele era um dos 71 maiores religiosos na época de Jesus. Ele conhecia muito bem a lei de Moisés. Uma criança com 10 anos de idade de Israel já sabe todos os 5 livros da Bíblia de cor. Ele recita, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tudo de cor, com 10, 12 anos de idade. Então Nicodemos, ele não era apenas esse nível, ele era ainda mais, ele era um dos 71 maiores religiosos na época de Jesus. Ele estava no templo de Salomão, lá em Jerusalém. Ele era um homem tido como santo, era famoso, mas ele foi ter de noite com Jesus, porque o pessoal da sua religião era contra Jesus, e ele começou elogiando o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele não levou em consideração nem os elogios, o elogio de Nicodemos, e nem as suas credenciais, a sua fama de grande religioso, a sua posição teológica. Ele não levou em consideração nada disso. Mas ele apenas falou acerca do nascimento espiritual. A gente chega à conclusão, ou aprende com essa lição, o seguinte: se Nicodemos, ele sendo um religioso famoso, um dos 71 maiores religiosos na época de Jesus, um homem considerado santo, que fazia muitas coisas, etc., e mesmo assim Jesus ele não levou em consideração, mas disse que ele era necessário nascer de novo, através de iniciar um relacionamento diário com Jesus Cristo, a gente chega à conclusão que hoje, por mais que você vá à igreja e não perca nenhuma reunião, por mais que você seja muito religioso, por mais que você leia muita Bíblia, por mais que você faça muita caridade,
por mais que você tenha títulos religiosos, por mais que você tenha cursos de teologia, etc., por mais que você faça caridade, tudo isso não vale de nada diante de Deus se você não nascer de novo, não nascer espiritualmente. Observou? Se você quer recompensa diante de Deus, se você quer as bênçãos de Deus, se você quer conhecer a Deus, se você quer ter a vida eterna, você não deve trilhar o caminho da religião. Nenhuma religião leva você a Deus, nenhuma religião religa o ser humano a Deus, mas unicamente o Senhor Jesus. A gente precisa aprender com essa história, com essa passagem de Nicodemos, de que nada do que você faça com suas próprias forças de dedicação, nada vale para Deus se você não existir no mundo espiritual, no reino de Deus. E para isso, você precisa nascer espiritualmente como? Quando você toma a decisão de iniciar um relacionamento diário com Jesus Cristo. Quando você inicia um relacionamento diário com Jesus Cristo, aí se cumpre São João 14,6, quando ele disse: eu sou o único caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer existir no reino de Deus, se você quer conhecer Deus, se você quer ter a vida eterna, se você quer realmente ter direito de ser filho de Deus, você precisa ir por Jesus Cristo. Nicodemos, embora fosse um dos 71 maiores religiosos na época de Jesus, conhecesse muito a lei de Moisés, fosse famoso e tido como homem santo, ele estava trilhando o caminho da religião. E Jesus disse para Nicodemos: é necessário você nascer de novo. Então você precisa aprender, não é através da caridade, não é você ser muito generoso que você vai a Deus e você é salvo. Não é através de praticar alguma religião, não, é através de Jesus Cristo. Você precisa iniciar um relacionamento diário com Jesus Cristo. Quando você inicia, quando você toma uma decisão no seu coração, a partir de hoje vou dedicar 5 minutinhos, 10 minutos ao Senhor Jesus, pensando nele, o elogiando, agradecendo, fazendo declarações de amor, lendo, ouvindo a Bíblia Sagrada. E quando você confessa: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, eu quero iniciar um relacionamento contigo, você já tem a vida eterna. E aí você passa a existir no mundo espiritual de Deus. Você passa a existir no reino de Deus. E aí sim, você agora tem as bênçãos de Deus, você é filho de Deus, você tem a vida eterna. O que você faz agora é válido, porque você existe no reino de Deus. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele é válido. A gente tem grandes recompensas. Por quê? Porque quando a gente faz esse trabalho aqui, a gente já nasceu espiritualmente. A gente já existe no reino de Deus. Por quê? Porque antes a gente tomou a decisão de iniciar um relacionamento diário com Jesus Cristo e confessou que o aceitava como seu Senhor, como nosso Senhor. No Brasil existem direitos e deveres. Para você usufruir dos seus direitos, aqui no Brasil você precisa nascer no Brasil. Você precisa ser um cidadão brasileiro. No reino de Deus você precisa nascer no reino de Deus para poder usufruir dos direitos. Por isso que para nascer de novo você precisa tomar a decisão de iniciar um relacionamento diário com Jesus Cristo. Porque ninguém entra no reino de Deus, ninguém vai a Deus senão por Jesus. Jesus, ele não é e não tem a ver com religião, ele é uma pessoa. Então você precisa tomar a decisão de iniciar um relacionamento diário com essa pessoa. É algo muito mais simples e muito mais fácil do que praticar religião. Jesus Cristo é você no conforto do seu lar, na sua casa, todos os dias, ao receber de Deus mais 1440 minutos, 24 horas, você cronometrar 5 minutos, 10 minutos em casa, para pensar nele, elogiar, agradecer, fazer declarações de amor e conhecer Jesus Cristo através de ler, ouvir ou assistir a Bíblia Sagrada. Então tome a decisão ainda hoje. E aí você vai se nascer espiritualmente, vai nascer no reino de Deus, tá bom? O Senhor Jesus usou a expressão: é necessário você nascer de novo. Como assim de novo? Nós somos um ser trino. Nicodemos não entendeu. Ele falou: como pode nascer de novo um homem já adulto? Ele vai voltar a entrar na barriga da mãe nessa segunda vez? Agora eu vou explicar para vocês, isso não tem lógica. Porém, nós somos um ser trino, somos um espírito que tem uma alma, que é o centro da inteligência, sentimentos e emoções, e moramos em um corpo.
quando Jesus falou da gente nascer de novo, ele não está falando do nosso corpo. Nascer fisicamente, a gente nasce através, resultado de uma ação física de dois corpos, o corpo do nosso pai e da nossa mãe, onde mantiveram relações sexuais e resultou em um nascimento físico do nosso corpo. Porém, nós não somos um corpo, nós moramos dentro desse corpo. E quando Jesus falou para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo, bem como todos os outros, ou seja, também nós, Jesus não estava falando do corpo, Jesus está falando do Espírito. Então, a parte da gente que nasce de novo, o que é preciso, o que é necessário nascer de novo, é o Espírito e não o corpo. Como assim nascer de novo? Quando nós éramos um bebê, nós estávamos vivos fisicamente e também espiritualmente. Só que, a partir de uma certa idade, que a gente já sabe o que é certo e errado, a gente começa a pecar, a desobedecer a Deus. E essas desobediências geram muitos prejuízos que a gente às vezes não nota. Uma delas é a morte espiritual. Então a gente continua vivo fisicamente, porém espiritualmente a gente morre, a gente fica separado de Deus, que é a vida. A gente fica na mesma situação que Adão depois que pecou. Deus disse, olha, você pode comer de qualquer fruta, menos de uma, a que está no meio do jardim. Se você comer, no dia que você comer, certamente você vai morrer. Aí Adão e Eva comem do fruto proibido e continuam vivendo. Ué, Deus errou? Deus mentiu? Ele disse, no dia que você comer, certamente você morrerá. Deus não erra, ele não mente, ele acertou. Por quê? Porque o ser humano continua vivendo fisicamente, mas espiritualmente morreram instantaneamente no mesmo dia. Então, a gente também, quando peca, a gente morre espiritualmente. O nosso corpo continua vivo, vivendo, mas nós morremos espiritualmente. Então, a gente precisa fazer o quê? Já que a gente morreu espiritualmente, a gente precisa nascer de novo. E como é que a gente nasce de novo? Quando a gente toma a decisão no nosso coração de iniciar um relacionamento diário com Jesus Cristo. Quando a gente toma a decisão de iniciar esse relacionamento, você está em uma situação muito melhor do que Adão. Por quê? Porque Adão, mesmo antes de pecar, eles estavam numa situação excelente, mas eles não eram, Adão e Eva não eram filhos de Deus, eles eram criaturas, eles eram criações de Deus. Porém, em São João capítulo 1, versículo 11 e 12, está escrito que Jesus veio para os que eram seus, o povo de Israel, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Imagine você ser filho do Bill Gates, ser filho de um multibilionário. É muito legal, né? Seria algo especial. Mas muito melhor é ser filho do dono do universo, o dono de todo o ouro, toda a prata, todas as pedras preciosas, todos os planetas e todas as 100 bilhões de galáxias, filho do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que pode fazer tudo o que você quiser, que pode realizar os seus sonhos, pode livrar você da morte, te dar muitas bênçãos e te dar a similitude da vida eterna. Então, ainda hoje, tome a decisão de nascer de novo se você ainda não nasceu. Eu pergunto a você, você já nasceu de novo? Você já está vivo? Eu posso perguntar a você, você está vivo? E você pode achar ridícula a minha pergunta, mas é uma pergunta interessante e verdadeira, tem fundamento. Eu pergunto a você, você está vivo? Você pode dizer, ué, lógico, você está vivendo, eu vim mexendo aqui. Não, mas eu não perguntei, o seu corpo está vivo? Eu não perguntei se o seu corpo está vivo. Eu perguntei, você que mora aí dentro desse corpo está vivo? Porque Jesus disse a Nicodemos, é necessário você nascer de novo, bem como todos vocês é necessário vocês nascerem de novo. Então você precisa enxergar que o seu corpo está vivo, mas o seu espírito que mora dentro do seu corpo está vivo. Você precisa nascer de novo ou já nasceu de novo? Se você ainda não nasceu de novo, tome a decisão de nascer de novo ainda hoje. Porque quando o ser humano não tem um relacionamento diário com Jesus Cristo, ele é um zumbi. Zumbi é uma parte viva e parte morta. Então, quando você não tem um relacionamento diário com Jesus Cristo, que é a vida, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você está morto. O seu corpo está vivo, mas o seu espírito está morto. Então você é um zumbi de verdade. Então você precisa fazer o quê? Você precisa nascer de novo. Você precisa tomar a decisão de iniciar um relacionamento com Jesus Cristo, que é a vida. E quando você toma a decisão de iniciar e fala, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus.
eu quero iniciar um relacionamento contigo, eu te aceito como meu Senhor. Aí Deus gera em você um novo espírito, você passa a ser uma nova criatura e agora você está vivo fisicamente e espiritualmente e também tem a vida eterna. Você tem vida e vida em abundância. Aí agora você passa a ser rico de verdade. Quando você tem um relacionamento diário com Cristo, você tem vida e vida em abundância e você é muito mais rico do que muitos multimilionários que não têm um relacionamento com Jesus Cristo. Porque a própria Bíblia diz que todo aquele que não tem um relacionamento com Cristo, mesmo que seja milionário, bilionário, trilionário, ele é pobre, cego, miserável e nu. Agora, quando você tem um relacionamento diário com Jesus Cristo, você é verdadeiramente uma das pessoas mais ricas do planeta Terra. Até porque as riquezas dos multimilionários e multibilionários geralmente não duram 100 anos. É uma faísca, é muito rápido. Agora, a eternidade não tem fim e você vai ser rico para sempre. Se alguém tem 200 bilhões de dólares, mas não dura 100 anos, usa muito pouco tempo essa riqueza, e você vai viver em uma cidade que até as ruas é de ouro puro durante toda a eternidade, quem é mais rico? É você ou o multibilionário? É você. O multibilionário é miserável, pobre, cego e nu, porque não enxerga a valiosidade de um relacionamento diário com Deus e as riquezas que esse relacionamento traz, não somente nessa vida, mas eternamente. Tome a decisão de ainda hoje nascer de novo, nascer espiritualmente, passando a fazer parte do reino de Deus e tendo direitos inefáveis, direitos valiosíssimos, como por exemplo, proteção 24 horas por dia, prosperidade, provisão financeira, alegria, saúde, cura de qualquer doença que aparecer mesmo incurável, paz, longevidade, sabedoria, fé sobrenatural, imunidade contra inveja, mal olhada, macumba, bruxaria, feitiçaria, voodoo, etc. A vida eterna, que é o principal, poder, autoridade, domínio próprio, libertação de vícios, etc. Tá? Muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se, para você nascer de novo, basta e confessar: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu quero iniciar um relacionamento contigo. Eu te aceito como meu Senhor. Se você nunca tomou essa decisão, tome essa decisão, que é a mais importante na sua vida. E confesse de coração a sua fé no Senhor Jesus. Confesse: Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Passei a viver não fisicamente apenas, mas espiritualmente também. Eu nasci de novo e Ele transformou minha vida, meu caráter, me tirou da vida do crime, da imundícia do pecado sexual. Tive mais de 82 curas e eu estou vivo hoje porque Ele me livrou da morte por arma de fogo. Eu comecei a viver há 16 anos. Eu nasci de novo há 16 anos. Então essa mensagem diz em resumo que nada adianta. Você pode ser muito caridoso, muito generoso, praticar religião, frequentar a igreja, mas se você não nascer de novo, não nascer de Jesus Cristo, iniciando um relacionamento diário com Ele, nada feito diante de Deus. Para Deus, nada disso vale a pena. Nada disso existe, não adianta de nada. O caminho é Jesus Cristo. Você tem que iniciar um relacionamento diário com Jesus Cristo e depois disso, além de um relacionamento diário com Jesus, aí sim, você pode investir em religião, frequência à igreja, caridade, etc. Mas o início de tudo é Jesus Cristo. É você todo dia dedicar, nem que seja 1 minuto, 2, 5, em casa, para manter um relacionamento com Cristo Jesus, pensando nele, o elogiando, agradecendo, fazendo declarações de amor e conhecendo ele, lendo, ouvindo ou assistindo a Bíblia Sagrada. Eu recomendo você ouvir, ler ou assistir um capítulo do Novo Testamento por dia. Hoje está muito fácil, você pode instalar um aplicativo da Bíblia e dar um play e ficar ouvindo, tá bom? Muito obrigado. Não continue vivendo como um zumbi, o seu corpo vivo, mas lá dentro o seu espírito morto. Você precisa estar vivo fisicamente, espiritualmente e também ter a vida eterna, a vida e vida em abundância. Jesus quer te dar vida em abundância, de graça, mesmo sem você merecer, basta você iniciar um relacionamento diário com Ele. Não deixe para depois, pode ser muito tarde. 2 Coríntios 6,2 diz que o dia da salvação é hoje, é já, é agora. A cada segundo que passa, a morte do seu corpo está mais próxima, é uma grande verdade. O seu corpo pode morrer daqui a décadas, pode ser essa noite, pode ser daqui a algumas horas. Você precisa agora, tanto quanto antes, falar: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é Deus. Eu quero iniciar um relacionamento contigo. Eu te aceito como meu Senhor.
E aí você já tem felicidade completa e a vida eterna, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Que fé, amor, saúde e graça seja com você. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, é só pesquisar canal Igreja e Projeto Love, tá bom? Canal Igreja e Projeto Love. Nas redes sociais é só pesquisar o meu nome, Lucielmo Santana, tá? Estamos começando a fazer vídeos e colocar nas redes sociais e também fazer transmissões no canal no YouTube ao meio-dia e às 7h30 ou 8 da noite, de terça a domingo. Aqui no terminal estamos fazendo culto de terça a domingo, sendo que o nosso culto especial é amanhã, domingo às 19h30. Você é o nosso convidado, ou aqui presencialmente, ou você pode entrar no canal no YouTube, pesquisar canal Igreja e Projeto Love e assistir ao vivo, tá? Estaremos aqui não transmitindo o culto todo. Você perde, né, ao vivo pela internet, você perde a parte de você cantar músicas que elogiam a Deus por causa dos direitos autorais, mas você pode assistir a mensagem às 19h30, às 8 da noite, estaremos transmitindo ao vivo. Que Deus dê a todos uma boa noite, tá? E uma ótima viagem. Muito obrigado, boa noite e desde já obrigado pela atenção. Terminamos o culto dessa noite convidando você a cantar essas músicas que elogiam a Deus, adorando a Deus aí onde você está.